Um dos médicos mais renomados na área de cirurgia plástica é de Erechim e atua no segmento desde 2016, trazendo novas tecnologias na área para Erechim e realizando procedimentos satisfatórios. Essa semana comemoramos o Dia do Cirurgião Plástico e realizamos uma entrevista com o renomado médico que nos contou dos desafios e obras com a participação do Núcleo de Erechim. Acompanhe. Nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica, no Núcleo Avançado em Cirurgia Plástica, e nós vamos conversar com o Dr. Felipe Massinhan sobre os procedimentos estéticos do momento e também sobre as técnicas mais procuradas nos consultórios hoje na atualidade. Doutor, obrigada por nos receber aqui para falar desse assunto que é tão importante e tão procurado, requisitado, que é a cirurgia plástica. Em primeiro lugar, poxa, a honra é toda minha. Eu que agradeço a gentileza do convite de poder passar informações para a nossa comunidade, a qual nós sentimos muito orgulho de nascer e se desenvolver. Bom, eu acho que estamos vivendo um momento ímpar na cirurgia plástica. Quem sabe na época que o Dr. Ivo Pitangui iniciou, quem sabe a evolução das técnicas cirúrgicas estariam mais ou menos crescendo como estão hoje em dia. O que está acontecendo hoje em dia, então? A cirurgia plástica brasileira, com o Dr. Ivo Pitangui, sofreu uma expansão gigantesca de qualidade técnica, né? A segunda geração, pela inspiração, porque afinal de contas a gente está falando de um mestre, não um mestre por ser brasileiro, mas é um mestre que inspirou o mundo inteiro. A segunda geração, através dessa inspiração, desenvolveu inúmeras outras técnicas e depois nós tivemos um decréscimo. A cirurgia plástica ela parou um pouquinho de se desenvolver aqui no Brasil. Em 2015, 2016, ocorreu um novo salto, né? E hoje em dia a gente pode afirmar com orgulho que o cirurgião plástico brasileiro está entregando resultados de muita qualidade. Pois é, quando nós falamos de procedimento estético, surgiu também essa onda de nomes diferentes. Por exemplo, na lipoaspiração já existem ali vários nomes de lipo que definem uma da outra. O que muda uma da outra e qual é o resultado e o perfil de pessoa para cada uma? Perfeito. A lipoaspiração, no meu ponto de vista, é a maior revolução da história da cirurgia plástica. Por quê? Bom, em todas as escolas contemporâneas de cirurgia plástica existia uma regra técnica fixa que seria: bom, o cirurgião pode coletar a camada profunda de gordura e não manipular a superficial para evitar irregularidades de contorno. Com o avanço tecnológico unido ao conhecimento do relevo anatômico do ser humano, que se fizéssemos um exercício de imaginação, se todos os seres humanos do planeta Terra fossem saudáveis, nós enxergaríamos o relevo anatômico 100% tridimensional. Então, com o avanço tecnológico e com o avanço no conhecimento que se deu o ápice no Renascimento italiano, o cirurgião plástico hoje pode flutuar entre a camada superficial e profunda, recriando de uma maneira fidedigna o relevo anatômico que Deus criou pela primeira vez na história. Quer dizer, é um salto gigantesco de qualidade. Existe aquela velha frase que algumas pessoas dizem: fiz um procedimento estético, defini meu corpo, mas com o passar do tempo a gordura começou a se localizar em outros lugares. Isso é verdade ou é mito? Isso é verdade e eu tenho uma teoria para isso. É verdade, porque assim, quando engordamos, o que aumenta em volume no nosso corpo seria o diâmetro da célula de gordura e não o número de células. Bom, após então o procedimento de coleta de gordura, as localidades que ainda possuem células vão continuar aumentando o seu volume. As que foram coletadas e retiradas não aumentam mais. Então, isso é correto. Porém, o que eu acho que está acontecendo? Pelo aumento da qualidade que estamos entregando hoje em termos de resultado, isso remete a essa tridimensionalidade que podemos proporcionar.
Eu acredito, isso não é um fato que estatisticamente é comprovado, que por ser um resultado muito mais atraente, a perda do resultado, no meu ponto de vista, é mais complicado do que a manutenção. Então, quem sabe, nós estamos iniciando uma fase na qual o resultado vai se perpetuar sem data de validade. Esse seria um sonho profissional, no caso. Também. Doutor, nos últimos anos também, o senhor participou de livros, escreveu livros, inclusive a gente pode até citar esse último aqui, ó, onde tem um capítulo exclusivo aqui da clínica. Gostaria que o senhor falasse também um pouquinho disso, que é importante a população saber que um médico erechinense, ele está no mundo todo através de um livro que muitos profissionais que estão iniciando no mercado vão se utilizar como referência e também grandes profissionais vão se utilizar. Isso é um motivo de orgulho muito grande. Eu me sinto abençoado por Deus, porque parece que a trajetória que a gente escolheu e a paixão que a gente tem, principalmente em contorno corporal, ela foi, de certa maneira, se formatando através de sincronismos, muitas vezes inexplicáveis. Em 2015, a gente, então, utilizava já uma tecnologia que era desconhecida e iniciamos uma parceria com o cirurgião plástico hoje em dia mais conhecido no planeta mesmo. É muito engraçado isso. O nome dele é Alfredo Royos, é um profissional espetacular. E, a partir daí, nós introduzimos no Brasil, e isso, por favor, não me entendam como egocentrismo, algo do gênero, simplesmente foi uma casualidade do destino. Introduzimos essas técnicas onde a tridimensionalidade é buscada. E o que aconteceu? Como fomos os precursores dentro do país, acabamos nos tornando, de certa maneira, referência. Por exemplo, 360 cirurgiões plásticos vieram nos visitar aqui. Sim. É uma coisa muito interessante, não? Nós acabamos, algo também um pouquinho diferente do habitual, sendo regente do capítulo de cirurgias do contorno corporal na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e agora, para coroar essa trajetória que nos orgulha muito, escrevemos o livro da abdominoplastia pelos mestres, onde os cirurgiões de todos os continentes que têm, digamos, conteúdo para oferecer, nós estamos inseridos nesse contexto, que nos orgulha muito e, enfim, não deixa de ser um sonho profissional concretizado. Doutor, hoje a gente pode dizer com toda certeza que não são só as mulheres que procuram o cirurgião plástico. Os homens também estão com a vaidade aflorada, e não só na questão de definir um tanquinho. Existem outros procedimentos estéticos extremamente importantes e que são procurados, mas pouco comentados. Sim, com certeza. A cirurgia plástica, na verdade, ela está longe de ser algo superficial, que muitas vezes o raciocínio comum chega a essa conclusão, mas não é uma verdade. Quando uma pessoa procura um cirurgião plástico, seja um homem, seja uma mulher, existe uma verdade no caso do paciente que ela é íntima, pessoal e intransferível. Ou seja, a gente está lidando com um ponto de vista que é verdadeiro, que está no âmago da pessoa. Eis o sentido da cirurgia plástica, ou seja, a maior contraindicação existente seria uma pessoa não ter convicção enfim, de algo que incomoda no seu corpo. Quando ela tem convicção, bom, esse passo torna-se, digamos assim, a porta de entrada para se projetar algo que venha a se transformar numa cadeia virtuosa, não simplesmente num resultado positivo de cirurgia, entende? Esse ano foi um ano bastante corrido para você e também para o Dr. Felipe. Muitos congressos, muitas palestras, muito treinamento fora de Erechim, dentro de Erechim. E isso muitas vezes levou o nome do Centro Hospitalar Santa Mônica e o nome de Erechim, e despertou também a curiosidade e a necessidade de algumas pessoas buscarem os tratamentos aqui. Fale um pouquinho desse ano. Sim, isso é algo sensacional. Bom, os colegas que vieram... Hoje, na verdade, Erechim é conhecido no meio da cirurgia plástica em todo o Brasil. Isso é muito bacana, não?
E os profissionais que vieram nos visitar, eles ficaram assim, muito felizes com a visita e com a nossa cidade. Então foram momentos inesquecíveis, sabe? E, ao mesmo tempo, nos sentimos enfim, nós sentimos criando, de certa forma, a ciência, em conjunto, obviamente, com 6.000 cirurgiões plásticos ao longo do Brasil, mas, de certa maneira, levando o nome da nossa cidade para o entorno nacional e internacional, muitas vezes, inclusive. Então, basta agradecer e seguir uma trajetória, sempre sonhando alto e com muita humildade, enfim, e generosidade para fazer tudo isso, não? Verdade. A gente viveu uma era aí em que as mulheres buscavam aquele formato de peito mais volumoso, aquela como é que eu posso me explicar? Muito evidente todas as suas curvas. Hoje está mudando um pouquinho isso? Elas querem ser um pouquinho mais discretas, diminuindo as próteses? Sim. Sim, hoje em dia a gente vê uma tendência de harmonia e podemos até fazer uma certa profecia no seguinte sentido. A cirurgia plástica ela evoluiu simultaneamente à manipulação do tecido gorduroso. E o tecido gorduroso sabemos que é uma célula pluripotente, ou seja, ela é uma célula tronco. Então, se coletarmos, por exemplo, uma célula viva, mantermos a vitalidade fora do corpo e inserirmos ela em outro sítio anatômico, mantendo a vitalidade, ela faz a função ou torna-se semelhante às células daquele sítio. Em relação, então, à mama, a gente poderia fazer uma profecia que já está em curso. As próteses menores e o contorno, o desenho com pequenas quantidades e delicadas quantidades de gordura bem tratada, ou seja, a gente chama de lipofilling de mama. Então, é um refinamento muito interessante que vem ocorrendo contemporaneamente, né? Doutor, eu quero te agradecer por nos receber aqui no Centro de Cirurgia Avançado, desejar mais sucesso ainda. Eu me lembro em 2016, quando o senhor chegou e nós fizemos uma entrevista e batemos um papo legal, e pelo que eu percebo, nesses anos todos, o senhor só evoluiu, só cresceu e só levou muito mais o nosso nome de Erechim aí para todos os cantos, e a gente está vendo esse resultado fantástico que é o trabalho desenvolvido aqui dentro. Obrigada. Eu agradeço a gentileza. Eu lembro também exatamente do dia, do momento em 2016. E, poxa, é um prazer falar com a nossa comunidade, com a nossa cidade, na qual temos um orgulho muito grande de pertencermos e fazermos parte.